Cumprimento os irmãos com a graça e a paz, amém? Cumprimento os irmãos com a graça e a paz, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui? Dê um glória a Deus. Pode ser mais forte para Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 6. Glorificamos a Deus por mais um dia de vida, mais uma ceia, mais um dia que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Quantos queriam estar aqui e não estão, mas você teve a oportunidade de estar aqui. Então é momento de você valorizar. É momento de você desfrutar daquilo que Deus tem para você. Ceia trata-se de banquete, e o banquete aqui é espiritual. Só que é necessário você abrir o seu coração, é necessário você se dispor de tudo que você tem e deixar o Espírito Santo de Deus ministrar aquilo que Ele quer falar ao seu coração. No versículo de número 6, somente a parte A, diz assim: e disse o homem de Deus, onde caiu? Eu vou falar, e disse o homem de Deus, e vocês vão falar o resto. E disse o homem de Deus, e disse o homem de Deus, e disse o homem de Deus. Amém. Feche seus olhos no nome de Jesus. Deus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu santo nome, meu Pai, e dizer que eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença, Pai. Eu preciso do teu Espírito Santo. Eu venho dizer que eu nada tenho, Pai, eu nada sou, eu nada posso. E se o Senhor não me tomar, se o Senhor não falar através da minha vida, Senhor, não vai sair nada de mim. Se o Senhor não encher a tua igreja da tua presença, Pai, do teu Espírito Santo, Deus, em vão eu vou pronunciar palavras neste lugar. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor tem um propósito com cada um que saiu de sua casa, cada um que deixou o seu conforto, meu Pai, para vir aqui te adorar. Deus, eu não sei o motivo que trouxe cada um neste lugar, meu Pai, mas eu sei que o Senhor chamou cada um que aqui está pelo nome e disse que eles são seus, meu Pai. Ainda, Senhor, que as pessoas dizem o contrário, Pai, enquanto muitos julgam, muitos, Pai, dizem que eles não vão conseguir, que eles não são capazes. Deus, eu sei que o Senhor escolheu cada um de nós de uma forma diferente para o Senhor tratar conosco nessa noite. Pai, toma minha vida nas tuas mãos e fica à vontade, meu Pai, porque o Senhor quiser falar. Deus, que a tua presença venha ser derramada neste lugar, Pai, que o teu Espírito Santo venha ficar à vontade neste lugar, e que todo demônio, meu Pai, que tentar impedir o teu agir, todo demônio que tentar impedir a tua presença e o teu fluir neste lugar, eu quero repreender no nome de Jesus. Deus, e me faz ficar à vontade neste lugar, para que o teu Espírito Santo venha ter lugar em cada coração. Eu consagro cada vida que aqui está diante do Senhor, e assim eu te agradeço em nome de Jesus. Você pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Amém. Começo é sempre o mais difícil, meu Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 6. Isso é uma pergunta: onde caiu? Trata-se da história que o Amaury pregou na quinta-feira retrasada, já explicou tudo para vocês a respeito do machado que flutuou, a respeito do profeta Eliseu, que a ferramenta era emprestada. Só que o que Deus falou ao meu coração foi nesse versículo: onde caiu. E o verbo cair dá a intenção de tropeço, dá a intenção de declínio, dá a intenção da gente às vezes tomar um tombo. Só que cair, se a gente for analisar no contexto cristão e das nossas vidas, normalmente as pessoas pensam: ah, fulano de tal agora está em pecado. Cair se tornou praticamente uma gíria no meio cristão de um erro, principalmente às vezes um pecado sexual. E dizem por aí que cair é deixar os caminhos do Senhor. Mas Deus falou no meu coração dessa forma e também de outra forma. Cair quer dizer deixar um nível que você estava e ir para outro, menor. Cair significa deixar o nível que você estava e ir para outro menor.
Então quer dizer que cair nem sempre está ligado a pecado. Cair está ligado a você estar em um nível, vamos supor que você estava no 50, se você veio para o 30, você caiu. E não existe a palavra cair para cima. Não tem jeito da pessoa cair para cima. Sempre quando alguém cai, cai para baixo. Isso é lógica. Se alguém vai cair, dá o sentido de ser para baixo. E aqui está uma pergunta: onde caiu? Estão perguntando para os... Eliseu pergunta para os filhos dos profetas onde que o machado havia caído. Só que a pergunta que Deus quer trazer para você é a respeito da sua vida. Onde você caiu? É uma pergunta simples, mas uma pergunta de grande intenção de Deus para a sua vida. Perguntando onde você caiu. E eu queria que você, no momento em que eu ministrar, começasse a ver a sua vida e imaginar aonde você caiu. Que você vai ter que responder para Deus aonde você caiu. Não estou falando aonde você se envolveu com o pecado. Amém. Se você está envolvido com algum pecado, lembre do seu pecado e fala: Deus, eu caí em tal pecado. Só que o que Deus mais falou no meu coração foi a respeito de aonde você deixou de estar no nível que você estava. Aonde você deixou o seu nível cair. Vamos lá para Apocalipse 2, versículo 4 e versículo 5. Apocalipse 2, versículo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as primeiras obras. Então esse versículo: tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Eu queria que os irmãos prestassem atenção aqui, deixa quem está passando lá fora. E lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Isso está sendo falado à igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava para o Senhor, uma igreja que não se cansava às vezes de tanto trabalhar para o Senhor. Mas o que Deus fala para a igreja de Éfeso é o seguinte: vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo a minha obra, mas eu tenho contra vocês uma coisa. Tem muita gente dispersa, eu queria que você prestasse atenção. Dá para contar com os irmãos? Dá para contar com os irmãos? Glória a Deus. E se tratando da igreja de Éfeso, o que Deus tinha contra esta igreja era o seguinte: Deus deu uma série de elogios, só que falou assim: eis que tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E Deus dá um conselho para a igreja de Éfeso, falando assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta e pratica as primeiras obras. Então quer dizer que a igreja de Éfeso estava caída, mas a igreja de Éfeso estava continuando a obra. E foi aí que Deus começou a falar ao meu coração: tem muita gente dentro da igreja caída, fazendo a obra de Deus, mas já saiu do primeiro amor. Tem muito líder, Deus falou ao meu coração, tem muito líder que está fazendo a obra, continua vindo nos cultos, continua fazendo tudo, mas o que Deus tem contra você é isso: você abandonou o primeiro amor. Talvez o pecado ainda nem entrou no seu coração, mas você já não está no primeiro amor mais. Isso é preocupante, porque se não tiver o primeiro amor, o pecado entra. E aí as coisas que eram pecado não passam a ser pecados mais segundo os seus olhos. E o que me chama a atenção nesta igreja, se tratando conosco que estamos aqui, povo de Deus, é o seguinte: às vezes nós começamos a cansar na casa do Senhor, começamos a deixar de fazer a obra do Senhor do jeito que era necessário que nós fizéssemos. Por causa disso, caímos o nosso nível espiritual. E a razão do seu nível espiritual ter caído é que você deixou o primeiro amor. Talvez você orava antes e já não ora mais.
Talvez você buscava o Senhor antes e já não busca mais. Não está no primeiro amor mais. Por isso que eu falo, monte, amém, é uma bênção. Eu tenho 4 anos de crente. E como eu falo com o pastor Marcel, agora eu posso dizer que eu já vi fogo e terremoto, eu já vi quase tudo. Por quê? A gente vê um irmão que chega na igreja e vou para o monte. Ah, vão. Às vezes até a gente vai para agradar. Porque às vezes a gente está cansado, mas eu falo, ah não, o irmão precisa ir no monte, eu vou com ele. Só que nesses 4 anos de caminhada, irmão, vou falar com vocês a verdade. Dos 4 anos, há 4 anos atrás eu comecei a ir no monte. Só um, que é o pastor Marcel, que é meu companheiro de monte desde 4 anos atrás. Por quê? Porque a igreja do Senhor abandonou o primeiro amor. Porque a igreja do Senhor já não preocupa mais. Eu não estou falando que monte leva ninguém para o céu. Não, estou falando em questão de constância nas coisas. Deus tem levantado uma nova geração, glória a Deus. Mas às vezes a pessoa chega na igreja cheia de fogo, cheia de gás. Meus olhos já não ficam igual antes. Antes, quando eu via alguém cheio do fogo, cheio do gás, eu falava, meu Deus, esse vai ser isso, vai ser aquilo. E agora eu começo a pensar assim, meu Deus, a gente tem que cuidar para esse não se contaminar com os outros. Porque tem uma turma aí, irmão, que saiu do primeiro amor. Desculpa eu estar te falando isso, mas você não deixa ninguém ficar no primeiro amor. Tem uma turma que fala que tem que ler a Bíblia, que tem que orar, que tem que fazer e tem que acontecer. Aí chega perto de você e pergunta, será que eu tenho que orar assim? Será que eu tenho que buscar assim? Você fala, não, eu não faço assim. Cuidado, Jesus está te mandando você converter de novo. Cuidado que você é influente dentro da casa do Senhor. Às vezes te perguntam por que você foi no culto. Você fala assim, ah não, esse negócio de culto todo dia não é para mim não. Cuidado com a influência que você tem passado para os novos convertidos. Você que está dentro da casa do Senhor hoje, as pessoas olham para você e te veem como um espelho. Talvez você pense assim, ah não, eu tenho só 6 meses de crente. Mas eu quero dizer para você que quem chega aqui, não quer saber se tem 1 ano, se tem 2 anos, 3 anos, não quer saber. Quando eu cheguei aqui, fulano já era crente. E às vezes o que mais me entristece na casa do Senhor é ter que dar explicação para a gente dentro da igreja dos crentes. O cara chega dentro da igreja e me pergunta assim, ô Everton, mas aquilo lá não pode fazer não. Eu falo, realmente não pode fazer não. Mas eu vi fulano de tal fazer. Aí eu tenho que falar assim, olha para Jesus. 1 Coríntios 11, Paulo fala assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu sei que é muito orgulho a gente falar isso, e eu não me atrevo a falar isso ainda não. Mas todo cristão tem que ter isso em mente. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu creio que um dia nós chegaremos a esse nível, e eu também. Porque se você imita a Cristo, você pode falar para as pessoas te imitarem. Eu falo isso porque se tratando de mim mesmo, o meu medo de falar isso para alguém, ser de meu imitador como eu sou de Cristo, é porque eu não sei o que eu vou fazer amanhã. E o medo, talvez o medo que você tem é o mesmo que o meu. Mas que cristãos que somos nós? Se nós temos medo que amanhã a gente não vai dar testemunho? Se a gente não der testemunho amanhã, a gente vai para o inferno. Se a gente envolver no pecado, a gente vai para o inferno, não tem jeito. E a igreja do Senhor, chegamos aqui, pregamos, fazemos, acontecemos, louvamos, e está todo mundo de olho na gente. E a gente tem que ficar dando explicação, por causa da sua vida. Eu falo porque eu sei da minha vida diante de Deus, com certeza. Mas o que me preocupa é que o primeiro amor tem saído do meio evangélico, do meio gospel, como falam por aí. Em Mateus 24, 12, diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse versículo dói no meu coração. E o que mais dói é ver ele se cumprindo aqui dentro. Iniquidade é pecado que a gente comete sabendo que é pecado. E eu e você sabemos que é pecado, esquecemos que os irmãos estão de olho na gente, esquecemos que somos espelhos para as pessoas e envolvemos no pecado
sabendo que é errado. Isaías 59. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades. Novamente, pecando consciente. E o que tem acontecido na igreja é crente pecando consciente. Aí às vezes o novo convertido vai, eu vou pecar também. Fulano de tal peca. Fulano de tal peca e está lá em cima tocando. Fulano de tal peca e está liderando célula. Fulano de tal peca e prega. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? E a pergunta de Deus é: aonde você caiu? Quantas vezes chegam perto da gente e falam assim: fulano de tal era assim, assim, assim. No mundo ele pregava para mim, ele falava do amor de Deus. Hoje que eu estou na igreja, eu não vejo ele dessa forma. Cuidado. Cuidado com o que você tem passado para as pessoas. Cuidado com as pessoas que você tem evangelizado. Falado do amor de Deus para as pessoas. O seu futuro. Aí a gente vê fulano de tal prega que é uma beleza, lá na frente erra, desiste da caminhada do Senhor. Eu não estou falando que o errar, gente, é humano, com certeza. Mas nós temos que entender que a gente não pode errar. A gente tem que lutar para não errar. A gente tem que lutar para a gente fazer a diferença na presença do Senhor. E o que tem acontecido com a igreja do Senhor é isso. Abandonamos o primeiro amor e tiramos as pessoas do primeiro amor. Quando a gente está no primeiro amor, irmão, a gente sonha, a gente ora. O irmão falou: vamos fazer tal coisa. Ó, estamos juntos. Vão para não sei aonde, vão dormir lá em cima no monte, vão. Não tem coberta, não tem importância não. Se for para Jesus a gente tá. Só que o que aconteceu hoje em dia com a igreja é que se chamar para orar, não ora. Se chamar para ler a Bíblia, não lê. A igreja do Senhor está morta. E queremos, com certeza, que os nossos familiares se convertam. Que bênção. Seus familiares vão se converter. Vão, os meus também vão. Mas eu acho que alguém tem que converter antes dos nossos familiares e dar testemunho dentro de casa. É muito fácil, gente, a gente falar. Às vezes você vai estar falando assim: ah, missionário, mas você está falando isso porque você não sabe a vida que eu vivo. Eu não sei, mas Deus sabe. A Bíblia diz que não nos sobrevém tentação que se não for humana. Junto com a tentação vem o escape. Então aquilo que você está passando é que Deus olha para você e fala assim: vai lá, campeão, eu sei que você vai vencer. Só que se Deus tem mandado tentação pequena para você, é porque você aguenta pouco. Se Deus tem mandado tentação grande para você, é que Ele sabe que você tem as costas largas e aguenta muito. Talvez as dificuldades tenham vindo para a sua vida, os problemas têm vindo, a vontade de pecar tem vindo e você tem abraçado o pecado. Eu imagino a cena que acontece quando o pecado bate na nossa porta. Baseado na história de Jó, eu imagino que fica Deus e o diabo ansiosos para ver o que vai acontecer. E vem o pecado passando. Normalmente pecado todo mundo pensa: vai passar na minha frente. Não, eu não sei como é que vai vir o pecado não. Aí o pecado vem na sua frente, Deus e o diabo. E o diabo fala assim: vai pecar. Deus fala: não vai, eu confio nele. E o diabo: vai pecar. Deus: não vai, eu confio nele. Aí o que acontece? Aí Deus fica assim: eu continuo confiando nele. Ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender. Ele errou. Deus deve falar assim pro diabo: ele errou, mas você vai ver daqui uns dias. Deus acredita em você, irmão. Deus acredita em você. Se Deus não acreditasse em você, Jesus não tinha morrido na cruz. Se Deus não acreditasse em você, aquilo que a gente faz aqui seria apenas um teatro. Só que não, é muito sério. A ceia do Senhor é muito séria. Muita gente brinca, muita gente não leva a sério, mas é muito sério. E perdemos o primeiro amor. Cuidado.
E a pergunta que eu fiz no início: onde você caiu? Deixe Deus falar ao seu coração aonde que você caiu. Eu não sei onde você caiu, mas você sabe. E os cristãos de hoje em dia têm perdido a motivação de ir na igreja. O que acontece quando o primeiro amor sai? A motivação deixa de ser Jesus. E aí que está o problema. Vou te falar, não é pecado a sua motivação de vir aqui na igreja, servir os seus amigos. Não é pecado. Mas seus amigos podem te decepcionar e você abandonar a igreja. Não é pecado você vir na igreja com a sua motivação sendo um lanche depois do culto. Tá tranquilo. Mas se ninguém te chamar para lanchar, ou se ninguém for lanchar, você vai abandonar os caminhos do Senhor. Só para deixar claro para você, motivação é como se fosse um incentivo, algo que vai te motivar a fazer alguma coisa, um impulso que você vai ter para fazer algo, como dizem por aí, um agrado. Você vai ter um agrado para fazer alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Se você tem um funcionário, ele está meio triste, está meio cabisbaixo, dá um aumento de salário para ele, para você ver. Rapidamente ele vai levantar a cabeça, vai ficar alegre, e você vai ver que a motivação dele é o salário. Só que para os funcionários aí, a Adriane está rindo até no canto, fazendo sinal para a pastora, mas a motivação do funcionário não deve ser o salário ou o aumento de salário, tem que ser que não está desempregado. A motivação do funcionário, ele vai ficar alegre todos os 30 dias, se ele saber, peraí, a hora que ele pisar no serviço, ele saber, peraí, eu podia estar desempregado. Ele vai erguer a cabeça, dar um sorriso independente do salário dele. Só que os crentes de hoje em dia começam a colocar motivos para vir na igreja. Ah, porque tem uma menina que eu tenho que ver, porque tem um menino que eu tenho que ver. Nada contra, é bênção você ter alguém que você tem que ver aqui na igreja. Te alegra, te dá um incentivo a mais para vir. Amém. Só que esse não pode ser a prioridade que você está vindo na igreja. Me perdoe, mas se a sua motivação está sendo tocar aqui na frente, cantar, tocar bateria, tocar teclado, dançar, cuidado. Se a sua motivação, eu vou no culto porque eu vou pregar, eu vou no culto porque eu sou líder, eu vou no culto porque eu sou pastor, porque eu sou missionário, cuidado. A sua motivação tem que ser a cruz de Jesus. A sua motivação a estar aqui não é que você faz parte da liderança de tal ministério, que você faz parte. Ah, não, com o missionário Everton vai ficar comigo, bravo comigo se eu não for no culto. Não. A sua motivação tem que ser Jesus. E os crentes hoje em dia já não tem mais motivação para estar na casa do Senhor. Minha motivação é o Denilson de estar aqui. O Denilson me fala uma palavra que ele não mede para falar. Amanhã eu não venho. Depois eu não venho. Depois eu não venho por causa do Denilson. Aí Deus acaba pagando o pato. A nossa motivação tem que ser Jesus. A nossa motivação tem que ser a morte de Jesus na cruz. E eu quero te ensinar uma coisa. A nossa motivação não pode ser o que Jesus pode fazer por nós. É o que Ele fez. Porque talvez você vai pensar assim: eu vou seguir a Jesus porque Ele vai me dar um carro. Ele não te dá o carro. Sua motivação era Jesus, mas não estava na pessoa de Jesus. Aí você dança. Minha motivação era isso, era aquilo outro. Jesus não me deu nada, por isso que eu desviei. Cuidado. A sua motivação tem que ser a morte e a ressurreição de Jesus, e que Jesus vai vir te buscar. Você não precisa de outra motivação para vir na igreja. Eu garanto para você, se a sua motivação for essa, você nunca vai abandonar os caminhos do Senhor. Porque a vinda de Jesus, querendo ou não, vai acontecer. Então você não vai ser frustrado. Às vezes somos frustrados porque colocamos a nossa confiança em pouca coisa. Servimos a Deus porque Ele pode nos dar, não pelo que Ele é. Vou repetir para você entender melhor. Servimos a Deus porque Ele pode nos dar, não pelo que Ele é. E esses dias para trás eu estava conversando com o pastor Marcel sobre negócio de monte, sobre fogo no monte, experiência sobrenatural, bola de fogo.
E a pastora Andréia também estava. Eu falei, pastora, a senhora é mais espiritual que a gente. Que a senhora já viu fogo no monte e a gente nunca viu. E Deus começou a falar ao meu coração. E eu comecei a meditar nisso. E eu comecei a olhar para trás no meu ministério. Tem gente que conta cada história. A pastora Andréia estava contando a história de noite que ela teve. Orou e tal. Eu falei, meu Deus, essas coisas não acontecem comigo. Aí o outro vem contar. E outro dia a irmã... Esses dias eu conversando com a irmã, ela falou, e a mulher entregou uma profecia lá, a mulher escandalizou, a mulher morreu. Eu falei, meu Deus. Aí a gente orou e a mulher ressuscitou. Eu falei assim, meu Deus, esse povo é mais crente que eu. E comecei a analisar a minha vida com Deus nesses 4 anos que eu sou crente. E comecei a olhar, e comecei a procurar coisas sobrenaturais. Coisas assim, se eu te contar, você vai falar assim, nossa, esse é crente mesmo. E aí eu falei, meu Deus, não que eu estou sendo ingrato com Deus, eu agradeço a Deus e não troco esses 4 anos por nada na minha vida. Não troco pelos 17 que eu vivi. Só que eu comecei a olhar, falei, meu Deus, eu já fui no monte para ver a estrela cadente. A estrela cadente que eu via me alegrava. Eu e o pastor Marcelo até chorava com estrela cadente, irmão. Aí você vai falar assim, não, que isso? Vocês estão falando que Deus revela estrela cadente? Não. Eu estou falando para você que a gente se contenta com pouco. E às vezes a gente quer ver bola de fogo. Eu já falo, eu já pedi Deus para ver fogo, para ver anjo, já pedi tudo. Só que eu não vi. Só que nem por isso eu deixei de ir no monte. Nem por isso eu deixei de servir a Deus. Nem por isso eu deixei de sonhar. Então a igreja do Senhor, e eu quero falar para você, você está sendo ingrato com Deus. Talvez você já viu fogo, talvez você já viu tanta coisa, Deus fazer tantos milagres através da sua vida, ainda consegue virar as costas para o Senhor. Cuidado, cuidado. Quem Deus dá pouco, Ele cobra pouco. Mas quem Deus dá muito, irmão, cuidado. Cuidado. E talvez você vai falar assim, não, mas eu não vi fogo, eu não vi isso, eu não vi aquilo. Mas cuidado com a vida que você está vivendo, que Deus vai te cobrar. A Bíblia fala que cabe ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento. Então se prepare que um dia você vai morrer. E depois que morreu, irmão, é julgamento mesmo. Valorize as experiências que você tem com Deus. PV conta que foi batizado na casa dele, Espírito Santo. Apareceu anjo de tudo quanto é jeito lá. E eu falo, meu Deus, esses anjos não vão lá em casa. Às vezes na hora que eles chamam, então eu não acordo. Então eu quero dizer para você, valoriza as experiências que você tem com Deus. Valoriza as profecias que você entrega. Valoriza as visões que você tem. Pai, tem cada visão que eu fico tentando imaginar de onde que ele tira tanta visão e tanta coisa que eu falo, meu Deus, aos olhos humanos não dá para tanta imaginação assim, tem que ser Deus mesmo. Aí lá na frente eu vejo cumprir, eu falo, é Deus mesmo. Então eu quero te dizer, talvez Deus te deu tantos dons, Deus fez tanta coisa na sua vida e você não está valorizando. E a sua motivação, infelizmente, é o compromisso que você tem, isso está errado. A sua motivação é que se Deus não te der, você vai largar tudo. Cuidado. Eu quero que você venha prestar atenção naquilo que Deus está falando ao seu coração. E por que que você tinha um nível e não tem mais? Por que que você chegou a um nível de oração com Deus e já não tem mais? Por que que você orava, jejuava, pregava, evangelizava e fica só no ava? Não evangeliza mais, não prega mais, não ora mais. Só que essa motivação tem que ser mudada nessa noite. A sua motivação para sair da sua casa tem que ser, pera que eu vou encontrar com Jesus. A nossa motivação tem que pensar assim, eu vou sair da minha casa, eu vou descer para quem mora no morro vai descer, para quem não mora vai continuar a mesma coisa. Mas eu vou descer para a igreja, vou adorar a Deus, vou encontrar com Deus. Aí alguém não te cumprimenta aqui na igreja, acabou para você. Não, cuidado. Cuidado com isso. Às vezes eu não te cumprimentei e você pensou assim, agora acabou para mim. Sua motivação não pode ser ninguém a não ser Jesus. Sua motivação não pode ser ninguém a não ser Jesus.
Abre comigo Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Meu Deus, quase caiu o meu papel. Mateus, agora caiu o meu papel. Mateus 11, versículo 28. Esse versículo, para quem evangeliza, sabe ele de cor, né? Só esquece de viver. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muita gente prega esse versículo, muita gente evangeliza com esse versículo, mas esquece de viver esse versículo. Deus falou no meu coração que tem muita gente aqui na igreja que esse vinde a mim tem cumprido. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Só que tem muita gente cansada espiritualmente, muita gente vivendo uma vida talvez de derrota e de fracasso, porque só vai até Jesus para os outros, só ora para os outros, só quer a conversão dos seus familiares e tem esquecido de orar por você mesmo. Você que tem vivido isso, cuidado. Deus manda você tomar cuidado, que uma conta no banco, se você só tirar, vai chegar uma hora que você não vai ter mais para tirar. Então, antes de você dar para as pessoas, com certeza a gente tem que dar, a gente tem que cuidar, a gente tem que abençoar, tem que orar, mas a gente tem que ter também. E Deus manda falar ao seu coração: pague o preço pelos seus familiares, sim, mas pague por você também. Pague o preço por todos ao seu redor, pague sim, mas pague por você também. E esse vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu observando esse versículo, e Deus começou a falar ao meu coração. Nosso corpo humano, nós somos dotados da tricotomia. Aprendi com o irmão Mauri, tricotomia. Ministrou isso em Boa Família. E tricotomia é o ser humano que é dotado de corpo, alma e espírito. E o nosso corpo, logo sabemos que é a parte física, o mundo material. O meu corpo e o seu corpo. E se aqui Jesus falou assim, acompanhe aí no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus podia muito bem falar que era: encontrareis descanso para o vosso corpo, porque normalmente o que cansa no ser humano é o corpo. Eu e você cansamos o nosso corpo com muita facilidade, principalmente quando a idade vem chegando. Não somos mais os mesmos. Só que o que Deus falou no meu coração, que o corpo, realmente o descanso do nosso corpo, a gente tira ele dormindo, a gente tira ele preparando melhor o nosso corpo fisicamente, ou então diminuindo uma atividade física ou um trabalho que a gente faz. Resolver o seu problema do seu cansaço. Se você faz muito exercício, diminui o exercício. Se você trabalha muito, passa a trabalhar menos. Resolver o seu problema do corpo. E o espírito é o que compactua com o nosso Criador. É através do espírito que nós compactuamos com Deus. E então quer dizer que esse vazio que você sente no seu coração é vontade de servir a Deus. Alguns adoram vacas, alguns adoram imagens. Por quê? Porque o ser humano, através do espírito, tende a adorar alguma coisa. Então, só que esse vazio só é preenchido por Deus. E eu pude descobrir num tempo pra cá, que às vezes a gente prega assim: ó, esse vazio que você tem no seu coração vai ser preenchido por Jesus. Glória a Deus. Só que no meio da igreja eu nunca vi ninguém pregar que tem vazio no meio dos crentes. Só que os crentes são cheios de vazios. Por quê? Abandonaram o primeiro amor, Jesus já foi embora e o vazio voltou. Então,
esse vazio, descanso para o nosso espírito, é fácil. Se a gente voltar para Jesus, se a gente passar a amar a Jesus novamente, resolveu o problema do espírito. Se você adora a Deus, resolveu o problema do seu espírito. E outra coisa, Deus falou no meu coração que tem muita gente que tem ajoelhado para orar e parece que tinha anos que não conversava com Deus. Deus está com saudade de você. Às vezes você pensa assim: meu Deus, parece que tinha muito tempo que eu não encontrava com o Senhor. É o que está acontecendo. Talvez Deus quer que você ore meia hora e você tenha orado só 5 minutos. Você está deixando Deus lá esperando. Cuidado com isso também. Às vezes Deus, se perguntar, se você perguntar: Deus, eu posso ir embora? Deus vai falar assim: não, por favor. Só que você nem pergunta e vai embora. Cuidado com a vida que você está vivendo. Só que Deus, por que será que Deus falou? Jesus falou assim: encontrareis descanso para a vossa alma. Porque exatamente, Deus começou a falar ao meu coração, porque é exatamente na alma que abriga os nossos sentimentos, as tristezas, as alegrias, os sentimentos de frustração, os sentimentos de dores, os sentimentos que ficam alojados na nossa alma, que realmente destroem os crentes. E às vezes começamos a buscar a Deus, servir a Deus, e ouvimos uma palavra de alguém, esquecemos de buscar a Deus, esquecemos de servir a Deus. 1 Samuel 1,10 fala que Ana estava amargurada de alma. Queria que você pensasse: será que Ana estava amargurada de alma porque ela era estéril? Ou será que ela estava amargurada de alma porque a Penina ficava zoando ela? A amargura na alma dela era gerada através das palavras que Penina soltava para ela. Que ela era estéril, que ela era inferior. E talvez a sua alma está ferida. E você chega aqui na igreja e ninguém te compreende, ninguém te entende. Você tem um temperamento difícil. Dizem por aí que você é problemático, que você não firma na presença do Senhor, porque você está com a alma ferida. Sua alma precisa ser tratada por Deus. E a alma de Ana foi tratada por Deus exatamente ela se achegando a Deus. Mas o que acontece com muitos crentes hoje em dia, que abandonam o primeiro amor por causa de uma ferida na alma, por causa de algo que aconteceu, em vez de buscarem mais a Deus como aconteceu com Ana, deixam de buscar o Senhor. Só que Ana foi, buscou o Senhor e a alma dela foi curada. E eu quero dizer para você que precisa de uma cura na alma. Talvez você se envolveu com a obra do Senhor de tal forma que agora você quer se desvincular de tantas coisas que você abraçou e não consegue mais. Você está cansado dentro da sua alma. Você está cansado e o sentimento de frustração, de tristeza, de impotência, de incapacidade tem entrado dentro do seu coração e tem te derrubado. Eu quero dizer para você que Jesus pode mudar a sua história. Essas tristezas que têm se alojado dentro do seu coração podem ser mudadas. E a pergunta que eu te faço, volta lá para 2 Reis 6,6. Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Onde caiu? E normalmente o que faz muito homem de Deus parar são essas palavras que são lançadas contra nós. Essas palavras que a gente não vai conseguir, que a gente não precisa buscar a Deus dessa forma. Eu falo para vocês que se eu fosse olhar as palavras que eu já ouvi, eu não buscava a Deus hoje. Talvez eu já tinha saído da igreja há muito tempo. Talvez as palavras que você ouviu foram piores que as que eu ouvi. Mas eu quero dizer que você vai conseguir, que você vai chegar lá. Talvez ninguém acredite em você e lance palavras que ferem a sua alma, mas você lança ela: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como que eu vou sarar, vou fazer descansar a minha alma? Indo até Jesus. Quando nós vamos até Jesus, a gente encontra descanso para a nossa alma. Esse sentimento de amargura, esse sentimento de tristeza que está alojado no seu coração, você indo até Jesus, você consegue a cura. Você abrindo-se, você consegue a cura. Versículo 6.
E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar. É aí que eu quero que você entenda. Mostrando ele o lugar. 2 Reis, 1 Apocalipse 2, versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Então você lembrando aonde você caiu, e aqui fala, mostrando ele o lugar. O milagre só aconteceu quando os filhos dos profetas mostraram aonde tinha sido o lugar. E eu sei que você sabe aonde você tem caído. Eu sei que você sabe aonde as coisas têm acontecido na sua vida que tem te levado a essas frustrações. Você sabe exatamente o que tem te feito deixar de orar. Você sabe que talvez você quis e Deus te deu e você não tem tido capacidade de administrar aquilo que Deus te deu. Você sabe que talvez você não aguenta o tanto de ministérios que você tem pegado. Você sabe que você não aguenta, às vezes, a função que você tem pegado. Talvez no calor da emoção você pegou coisas para fazer, para agradar as pessoas e não tem motivação mais. Talvez nem motivação para vir na ceia você tem, que você está em pecado. E você tem medo de ficar sentado na hora que o senhor Estídio e o Hélio passar distribuindo o pão, as diaconisas passarem distribuindo o vinho. Mas você falou assim: não, eu vou ir assim mesmo. Ainda que eu não vou cear, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu vou lá. Jesus não quer que você fique sentado no momento da ceia. Mas Jesus também não quer que você ceie em pecado. Jesus quer que você saia daqui decidido, falando assim: eu não peco mais. Agora eu não vou mais pecar. Eu não vou ser escravo mais do pecado. E talvez o que te tirou a sua motivação, o que te fez cair, foi que você pegou coisas. Deus falou muito forte ao meu coração. Você pegou coisas para fazer, e eu quero isso, eu quero aquilo, e hoje você não tem dado conta. Talvez você tenha pegado uma fama de problemático, uma fama de que não consegue fazer bem as coisas, por causa que tem muitas coisas na sua cabeça, tem muitas coisas nas suas costas. Eu quero dizer para você que você deve lançar o seu fardo nas mãos do Senhor. Lança aquilo que tem sido preocupação para você diante do Senhor. Talvez essa vida de derrota que você tem vivido pode ser mudada hoje. Esse medo que você tem de não conseguir, esse medo que você tem de não se firmar, não conseguir aguentar a tentação, deve ser lançado diante do Senhor. E mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. A pergunta é: onde você caiu? Se coloque de pé no nome de Jesus. Aonde foi que você caiu? Será que o que tem te levado a cair é que você não vem para a igreja mais por prazer e vem por obrigação? Será que o que tem te levado a cair é que você chega em casa e pensa assim: não tem ninguém me vendo, eu não preciso orar? Às vezes no seu serviço aparecem coisas para você fazer que são ilícitas e você faz. Tem te levado a cair. E a outra pergunta: o que tem te levado a deixar o nível que você esteve um dia e não está mais? Lembra onde você caiu? Lembra onde você errou? Onde você talvez se envolveu com o pecado, ou você ainda não se envolveu com o pecado, mas o nível espiritual que você tinha, você não tem mais. Comece a lembrar aí. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração aonde você tem caído. Será que você tem achado que você é bom o suficiente? E Deus precisa de você? Será que você pensa que você é o popstar da igreja? E a igreja precisa de você? Será que o que tem te feito cair é você achar que a igreja não vai para frente sem você?
que a sua célula não vai para frente sem você, que o grupo de louvor não vai para frente sem você, que o grupo de coreografia não vai para frente sem você, que os gideões não vai para frente se você não tiver. Se você não tiver, não tem presença de Deus. Se você não tiver, não tem fogo. Se você não tiver, não tem milagre. Se você não pregar, nada acontece. Será que isso tem sido motivo de você cair? De você pensar que Deus precisa de você? De você pensar assim: ah não, Deus me usa mesmo sem orar. Eu não preciso orar mais, eu não preciso ler mais a Bíblia, porque eu já sou bom demais. Cuidado. Tem gente aqui que acha que é forte demais. Tem gente aqui que acha que aguenta o pecado mesmo. Pode passar na minha frente que eu não olho mesmo, cuidado. Pode passar na minha frente que eu não pode fazer qualquer proposta que eu nego, cuidado. Jesus está mandando ver aonde você tem caído. Talvez você nem achava que estava caído, mas você está caído. Você que orava e não ora mais, você está caído. Tem gente aqui rastejando e está achando que está em pé. Tem gente comendo lavagem e está achando que está comendo filé mignon. Cuidado com a vida que você está vivendo. Cuidado com as coisas que você tem se envolvido achando que não são coisas certas. Você tem feito coisas que não agradam ao Senhor achando que agrada. Aonde você caiu? Deus está te perguntando aonde você caiu. Aonde você caiu? O Espírito Santo está te levando ao lugar exatamente da queda. Só que agora é guerra espiritual, irmão. É guerra espiritual para saber se você para ou se você não para. Se você faz ou se você não faz. Se você exclui ou se você deixa. Se você arranca ou se você permite. Se você diz não ou diz, vou pensar. Lembra das propostas que têm sido feitas a você. O diabo não impõe nada, o diabo faz propostas. Você podia fazer isso. Você podia agir assim. Faz isso. E a resposta é sua. Cuidado. Eu quero orar pela sua vida, mas eu não quero que ninguém saia do seu lugar. Eu quero que você venha fechar os seus olhos. E o Espírito Santo vai mostrar a você exatamente aquilo que você precisa melhorar. O seu nível espiritual pode ser muito melhor. Tem muita gente carregando muito peso aqui dentro da igreja, e você carregando pouco, ou então não carregando nada, ou então sendo peso para as pessoas carregarem. Você nasceu para trabalhar, não foi para dar trabalho. Você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para fazer a diferença nessa geração. Você nasceu para ser usado por Deus. Tem muito líder cansado porque você não tem trabalhado na presença de Deus. Tem muito líder pensando em desistir, talvez porque você não tem orado, porque você não tem buscado. A igreja do Senhor está desgastada, é porque é pouca gente para muita obra. É sempre os mesmos, é sempre os mesmos, é sempre os mesmos. Até quando? Jesus quer usar você e depois ainda quer meter o pau e falar que não tem oportunidade. Jesus quer usar você. Jesus quer te usar. Jesus quer te usar. Talvez você pense, não, mas eu não prego lá em cima. Só Deus sabe o tanto que eu tive que ralar embaixo para subir aqui em cima. Só Deus sabe o tanto que eu ralo lá embaixo para pregar na Santa Ceia. 4 anos depois eu preguei na Santa Ceia. Era um sonho que eu tinha, o Thales sabe disso. Só que eu ralei muito lá embaixo. O dia que eu fui chamado para, não desmenosprezando Boa Família, irmão. O dia que eu fui chamado para ministrar ceia em Boa Família, eu quase soltei foguete. Porque eu sei o que é uma ceia na casa do Senhor. Eu sei o que é uma oportunidade na casa do Senhor. E quando me chamam para pregar, eu falo, meu Deus, que honra. Porque o Senhor poderia ter escolhido tantos outros, e o Senhor resolveu escolher eu. Não que eu seja melhor que você, mas é porque eu tenho tentado pregar lá fora. Tenho tentado pregar no meu serviço. Tenho tentado pregar na rua.
Aonde quer que eu tenha passado, eu tenho tentado pregar. Eu quero dizer para você que Jesus tem isso para você. A igreja não é movida por pastor Hernani, pastor Marcel, pastor André e pastora Priscila, não. Se fosse assim, era muito pouco. Se fosse só pelos líderes de célula, muito pouco. Só que Jesus quer usar você. Talvez você está vindo aqui a primeira vez. Eu quero dizer que Jesus já está te chamando para te usar nessa terra. A igreja do Senhor pode alargar fronteiras. A igreja do Senhor pode expandir muito mais se você colocar no seu coração: eu vou fazer a diferença. Tem sido pregado aqui na igreja que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Quarta e quinta foi pregado isso. Você tem que se assentar no seu coração. Você tem que imprimir isso no seu coração e falar assim: eu estou aqui porque deve é. Eu estou aqui a hora que for. Eu estou aqui para fazer o que for. Porque vim aqui tomar a ceia, muito bonitinho. Aí tem alguém que não é batizado, a pessoa pensa assim: nossa, fulano de tal é espiritual, olha lá, ele sei e eu não sei. Se for analisar, hein? Meu Deus. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu ouço esse versículo, eu tremo dos pés à cabeça. Só que é você que tem que se analisar. Eu posso analisar a minha vida. É a graça de Deus. Tem que ser a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, já era. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que Jesus se fez pecado por nós. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, eu glorifico e engrandeço o Teu santo nome, Pai. Eu reconheço que eu nada sou, que eu nada tenho, que eu preciso do Senhor, da Tua misericórdia. Deus, a Tua palavra foi pregada, meu Pai. A Tua palavra foi ministrada, meu Pai, no nome de Jesus. A Tua palavra foi ministrada, Senhor, a esses corações. E eu sei, meu Pai, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é capaz de todas as coisas. E eu peço, meu Pai, que essas vidas nunca mais venham ser as mesmas. Eu peço, meu Pai, que essas vidas venham ser transformadas pelo Senhor, transformadas pela Tua presença, pela Tua unção. Deus, eu peço que aonde tem alguém aqui morto espiritualmente, meu Pai, alguém que deixou a ferramenta cair, meu Pai, talvez mergulhou para pegar e se afogou também, eu peço que o Senhor venha renovar essa vida agora no nome de Jesus. Aquele que está cansado, meu Pai, venha ser renovado agora. Aquele que já não tem mais força, Senhor, venha ser renovado agora pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, comece a renovar. Jesus está renovando pessoas neste lugar. Jesus está renovando vidas neste lugar. Deixe Deus te renovar. Aleluia, aleluia, aleluia. Queria que a Natália orasse pela pastora Priscila no nome de Jesus. E você continue buscando a face do Senhor. Você continue buscando a presença de Deus. Deus está neste lugar. Talvez você está cansado. Talvez você já não tem mais forças. Comece a falar com Deus. Deus, eu caí mesmo. Deus, eu já não oro como eu orava antes. Deus, eu já não busco como eu buscava antes. É noite de renovo, irmão. É noite de renovo. Fala com Deus. Deus, eu estou caído mesmo. Eu estou precisando de ajuda mesmo. Triplacando radacai, aramandura bacanda, arabassuidera bacalabachai. Espírito Santo de Deus, vem renovando essas vidas que aqui estão. Rabacala xarabacanda, arabassubiandecanto. Abraça a pessoa que está do seu lado, homem com homem, mulher com mulher, a não ser que tenha um grau de parentesco muito grande. Xarabanderebecalabassuderebacanda alabachai.
Deus, eu peço ao Senhor que venha renovar essas vidas, meu Pai. A igreja do Senhor tão cansada, a igreja do Senhor tão oprimida, a igreja do Senhor precisando, meu Pai, de ser cuidada, precisando de um abraço, precisando de carinho. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que venha ser o carinho que essas pessoas precisam. Deus, ninguém tem culpa da vida que vive. Deus, ninguém tem culpa talvez de ser pobre. Deus, ninguém tem culpa de ter um pai que não dá valor. Ninguém tem culpa de ter uma mãe que talvez não dá valor, de ter um marido ou uma esposa que não a valorizam. Deus, ninguém tem culpa de ter um filho, meu Pai, que não dá o valor que esse pai precisa. E talvez essas vidas, Pai, tenham perdido a força. Deus, eu peço ao Senhor o renovo agora. Deus, ainda existe amor, meu Pai. O amor está se esfriando sim, mas a Bíblia diz que o fogo vai arder continuamente no altar, meu Pai, não vai se apagar. Deus, começa a acender os fogos agora. Começa a acender, meu Pai, aquilo que estava morto, aquilo que estava caído, meu Pai, eu trago a existência agora. Deus, renova agora, Pai. Renova a tua igreja, Deus. Rebadarabassai, candorabasai, Niqueremadari calabasúbia, Rebadarabaxarabacandarabassui, decandarabaxai. Sinta a presença de Deus, sinta o Espírito Santo pairando sobre este lugar. Sinta o renovo de Deus para a sua vida agora. Xarabacandarabassui, decandarabaxarabacalabaxai. Espírito Santo de Deus, firma a tua igreja nos teus passos, Deus. Muda a história da tua igreja, é o que eu te peço, meu Deus. Não deixa o inimigo roubar essa palavra, não. Traz a existência, meu Pai, aquele que estava morto, Pai. Deus, e que a gente venha ver a diferença, meu Pai, nessas vidas. Rabacala xarabacanda rabassui decanta labachai. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Rabacanda rabassui decanta labachai. Eu convido o ministério de louvor a estar aqui no nome de Jesus. Você não se assenta, não, fica de pé. Não perca a presença do Espírito Santo. Não perca a presença de Deus. Xarabacanda rabaxaracanda labachai. Remandacanda suirianda labaxaracanda labachai. Santo, 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 santo é o Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Convido os diáconos também a estarem aqui à frente no nome de Jesus. Você que não é batizado, eu não vou te pedir para sentar. Você pode ficar em pé, porque quando a gente senta, a gente fica muito disperso e aí às vezes a gente esquece que a gente está no culto. Eu quero dizer para você que não é batizado que o culto não acabou para você. Reflita, medite, pense como se você estivesse ceando. Só que o que eu quero trazer para você é que a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. A gente fica muito naquela, eu vou esperar eu firmar para eu batizar. Com certeza, eu tenho esse pensamento também. Não batiza de qualquer jeito. Mas eu quero que você venha entender uma coisa. Se Jesus voltar e você estiver batizado com a vida certa, você vai para o céu. Se você estiver tido chance de batizar e não batizou, toma cuidado, porque a oportunidade do batismo bate à porta. Talvez você aceitou Jesus hoje
e morreu amanhã, o batismo não vai te impedir de ir para o céu. Só que eu quero que você entenda isso: o batismo é necessário. É necessário para mim, é necessário para você. Talvez você vai falar assim: ah, mas eu fui batizado quando eu era criança. Quando criança você ainda não tinha se decidido para Jesus ainda. Então eu entendo que não vale, porque eu não sabia se eu ia ser espírita, se eu ia ser maçônico, se eu ia ser macumbeiro. O meu pai também não sabia qual seria a minha decisão. Agora, quando eu fiz idade, quando eu comecei a pensar como um homem, eu falei: não, agora eu decidi Jesus. Então, eu te convido no nome de Jesus a continuar de pé. Quando os diáconos te oferecerem, você fala que não quer. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O versículo que eu falei: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmão, eu não sei da sua vida, mas a Bíblia fala que por causa disso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, por falta de se examinar, por falta de saber como tem se portado diante da presença de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu quero dizer para você: não é vergonha se você vê que não tem forças para lutar contra este pecado. Não é vergonha você negar a ceia. Isso é sinal que você entende que você é homem de Deus e mulher de Deus. Mas eu quero dizer que você é muito maior que esse pecado. Eu quero dizer que Jesus é muito maior que esse pecado que você tem cometido. E você pode sair daqui com a decisão: eu não vou mais pecar. Agora eu vou fazer a diferença. Agora eu vou ser um homem de Deus. Me apresentarei ao Senhor como um obreiro aprovado, que não tem do que me envergonhar. Eu queria que você memorizasse o pecado que talvez poderia te impedir de cear. Eu queria que você, aquilo que o diabo tem te acusado aí, não precisa nem pedir ajuda para ele em questão de acusar, que ele está acusando desde o início do culto. Mas eu quero dizer para você que esse pecado aí, Jesus levou ele na cruz. Jesus levou o pecado na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado pelas pisaduras de Jesus. Será que você pode glorificar o nome dele? Porque você foi sarado pelas pisaduras de Jesus. Nenhuma condenação há para nós. O véu que nos separava já não separa mais. O véu que te separava de Jesus já não separa mais. Você é amado do Senhor. Você é amada do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Jesus te escolheu para fazer a diferença. Jesus não morreu na cruz à toa. Jesus não morreu na cruz para fazer papel de bobo. Jesus morreu na cruz por causa de mim, por causa de você. A cruz é real. A cruz é real. Aleluia. Deus está neste lugar. Convido o diácono Maurílio
E o diácono Aristídia pegar o pão. As diaconisas podem pegar o suco de uva. As diaconisas podem pegar o suco de uva de uma vez. Nós vamos orar. Quero convidar a Natália, que vai estar orando por eles no nome de Jesus. Vem aqui em cima para mim em nome de Jesus. Você vai estender as suas mãos e pedir ao Senhor que venha ungir. Porque tem muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque não estão sabendo cear. Só que eu quero dizer para você que vai trazer força para você. Você que estava precisando de um renovo, você que precisava de uma unção diferente, Jesus vai trazer essa unção para você através da ceia. Você que estava cansado, estava oprimido, estava sobrecarregado, Jesus vai te renovar no nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te bendizer, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Espírito Santo de Deus. Obrigada porque nós estamos aqui. Senhor, nós queremos só te engrandecer. Nós só queremos, meu Pai, entronizar o teu santo nome, Jesus. Tudo aquilo, meu Pai, que tem nos acusado, meu Pai, que tem nos impedido, Senhor, nós repreendemos agora na autoridade que há no teu santo nome. E nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos essa santa ceia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem distribuírem no nome de Jesus. Sobre os cansados, sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz-o ser unado. Faz-se ser unado, unado, unado. Faz-se ser unado, unado, unado. Desce sobre os que choram, os abandonados, sobre os cativos, sobre os solitários, sobre o fracassado, o dilacerado, faz-o ser unado. Faz-se ser unado, unado, unado. Faz-se ser unado, 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 pra tirar a dor, pra fechar o corte, pra banhar a alma, fazer do fraco forte, um dardo que exala, pra tirar o cheiro da morte. Faz descer unado pra curar.
Aleluia. Aleluia. Sinta a presença do Todo-Poderoso. Sinta Jesus passando. Xarabacala, xarabacandarabachai. Deus está neste lugar. Receba a cura do Senhor para a sua alma agora. Comece a encontrar descanso para a sua alma agora. Aleluia. Aleluia. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Eu convido você a procurar agora uma pessoa que talvez você não tenha tanta intimidade. Alguém que talvez que você teve um atrito durante esses dias. Talvez alguém que você nunca conversou aqui na igreja. Alguém que você não tenha tanto contato. Eu quero que você venha procurar essa pessoa agora. Pode ficar tranquilo para sair do seu lugar. Ou alguém que você ame muito e queira honrar essa pessoa. Eu quero que você venha sair do seu lugar, fazer igual o pastor Marcel está fazendo. Vê alguém que você quer honrar. Seja um momento, talvez, alguém que feriu a sua alma, não sei. Alguém que você ame de amor, de todo o coração, e você quer honrar essa pessoa. Eu convido você a sair do seu lugar, ou então, se ela estiver perto de você, você pode ficar perto dela mesmo. Deixe Jesus falar ao seu coração nessa hora. Alguém talvez que tenha sido companheiro, e troque agora com ela. Alguém que tem estendido a mão para você no ministério. Alguém que tem chorado as suas lágrimas. Ou alguém que tem estendido para você a mão no momento tão difícil da sua vida. Você venha chegar até essa pessoa e trocar com ela. Rabacala xarabacanda rabachai. Espírito Santo de Deus opera neste lugar. Talvez tenha alguém que você ama tanto e você nunca expressou isso para ele ou para ela. Talvez seja o momento de você dizer para ela o quanto ela é importante. O quanto ela tem sido importante para você na caminhada e no ministério. Honre. Honre mesmo. Não fica com vergonha não. Não fica com vergonha não. Desce do pedestal. Desce talvez dessa vida de aparência sua. Desce dessa vida de aparência e mostre que você precisa do irmão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Convido o Elito orando para a gente no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, não tenho palavras para te agradecer, Senhor. Senhor, que o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Um momento tão precioso como esse, Pai, que o Senhor nos proporcionou, Pai. Em nome de Jesus, que todos saiam daqui mudados, transformados, Pai, curados, libertos, Pai, de tudo aquilo que estava praticando e não agradava ao Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. É o corpo de Jesus, irmão. Não é apenas o pão que você comeu. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco, mas a tradução, palavra por palavra, quer dizer Deus dentro da gente. É Deus dentro do ser humano. Deus está conosco sim, mas Ele está dentro de nós. Você é como se fosse a arca do Antigo Testamento. Você leva a presença de Deus aonde você passa. E onde a arca passava,
o povo inimigo tinha medo, porque tinha vitória de Deus. Se Deus entrasse na peleja, já era. Onde estava a arca tinha vitória. Eu quero dizer para você que você é a arca do Senhor nessa geração. Você é a arca do Senhor dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da escola. Você é a arca do Senhor. Você que tem o papel de transmitir a presença do Senhor para as pessoas. E será que é isso que tem acontecido? Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos. Convido Dona Maria Lúcia a orar para a gente no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, como foi falado aqui, a gente não tem nem mais palavras, Senhor Jesus. É glorificar, exaltar teu nome, Senhor. Todos os momentos de nossa vida, Pai. Que tudo que nós te louvar, Pai. Tudo que nós te adorar, Pai, ainda é pouco, Deus. Vale tudo que foi feito naquela cruz por nós, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos, te exaltamos, Pai. Todos os dias de nossa vida, Pai. Que enquanto nós tivermos todo de vida, Pai, nós vamos te exaltar o teu nome, Pai. Nós vamos te exaltar o teu nome, Pai. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Será que você pode exaltar o nome do Senhor? Faz chover, abra as Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Rabacanda, rabasfide, canta, labachai. Jesus te chama para uma nova aliança, para um novo concerto, para você nunca mais ser o mesmo. Não esqueça desses momentos que você viveu aqui. Foi desses momentos, talvez simples aos olhos de uns, talvez para outros até coisas boas, coisas que vão ficar marcadas na história. Mas eu quero dizer para você que foi dessas pequenas experiências que eu comecei a fazer delas grandes exemplos para mim crescer. Foi de pequenas experiências, talvez, que aos olhos humanos sejam pequenas, mas eu falei: não, Deus, o teu sacrifício na cruz é que me leva a acreditar em mim, a acreditar nos meus sonhos. Eu quero dizer para você, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Tem pouca gente crendo. Você nunca mais vai ser o mesmo. A partir de hoje você vai viver uma vida de milagres. Você vai viver uma vida de milagres. Mas isso depende só de você. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? E eu venho agradecer a oportunidade e a honra